Bom dia, pessoal, tudo bem? Bem-vindos e bem-vindas ao INSPER. Quem está nos assistindo também da sua casa, venha nos visitar aqui em São Paulo, né? Eu sou a Prof. Grazi Tonin, sou coordenadora da Engenharia da Computação aqui do INSPER, e hoje vou falar um pouquinho sobre os impactos na educação e algumas discussões e ações que a gente tem adotado aqui no INSPER. Eu sou graduada, mestre e doutora em Ciência da Computação, doutora pelo IME-USP, tenho um prêmio mundial da IBM e há muitos anos divido a minha carreira entre um pouco mercado, com consultorias na área de computação, né? Minha área primordial é computação, mas também com docência. Já fui professora da Universidade Federal e estou aqui no INSPER agora. Já palestrei em muitos países. Esse ano a gente está trazendo aqui para o INSPER também, de 7 a 18, uma escola de sustentabilidade científica avançada, na qual eu sou co-chair com o professor Sérgio Lazzarini. E também, ano que vem, vamos trazer uma das mais importantes conferências em Agile, em tecnologia. Depois vou convidar vocês no final, claro, para fazerem parte também. Mas qual é o cenário que a gente vive hoje em dia, né? Então, quando o meu olhar é muito tecnologia, né? Então, tem esse viés, a minha fala aqui hoje. Mas quando a gente pensa em tecnologia, em computação, a maior parte do código desenvolvido, ele já é desenvolvido, a maior não, né? 30%, 40%, mas boa parte desse código, empresas como Microsoft, Google, ou que estão no GitHub, são gerados por IA, né? Com algum suporte, algum apoio de IA. Então, a IA, ela é basicamente, na nossa área, já uma coautora, quando não é a principal autora desse trabalho. E acredita-se que até 2040, 95% desse código produzido, ele será gerado por IA. E quando a gente analisa a Claude, que é outra IA generativa, né, famosa, a maior parte das buscas lá, as pessoas usam não só para pedir, não só para usá-la como uma coautora, como suporte, mas para que ela execute e faça de fato esta atividade. E tem um estudo recente do MIT que mediu lá naquele experimento, né, o impacto do emburrecimento cognitivo. E esse impacto foi bem substancial para os alunos que não usaram IA. Eles não lembravam mais do conteúdo depois, a ativação do cérebro, né, foi muito menor e N outros efeitos. E quando a gente pensa em investimento, embora muito tenha se investido na área, 95% das empresas, esse é um outro estudo recente, né, não tem retorno. Então, apenas 5% tem conseguido extrair esse retorno. E quando a gente olha para uma pesquisa recente do Fórum Econômico Mundial, 41% das nossas habilidades precisarão de upskilling ou reskilling, né? A gente vai ter que reaprender ou pelo menos atualizá-las. Então, a gente tem um mercado que tem investido muito, que está querendo usar IA na computação super e amplamente usada para gerar, escrever soluções e resolver problemas reais em diferentes áreas de domínio. E, ao mesmo tempo, a gente tem alguns desafios. E a formação, né, formação do estudante, o desenvolvimento dessas habilidades que nos cabe, ele é o centro, talvez, das atenções, o grande protagonista para que a gente consiga endereçar esses desafios e também todos os potenciais, né, extrair o máximo dessa tecnologia incrível. Quando a gente olha para a educação, primordialmente, esse é um outro estudo recente, os alunos têm usado para N coisas, têm usado amplamente, desde suporte emocional, mas para tutoria, para brainstorming de ideias, para fazer as atividades também, né? E para N outras, para buscar informações adicionais. E a gente tem um dilema muito grande, que é a questão ética. Então, como é que a gente lida com a questão ética para que esses estudantes aprendam a ser profissionais extremamente comprometidos, que depois não impactará em segurança, a questão de quem é o trabalho, a responsabilização, né, a questão de autoria. E o que a gente tem pensado como solução? Então, o papel do professor, ele muda substancialmente, né? O nosso papel em sala de aula, a gente passa muito mais a ser um maestro, que vai orquestrar, que vai guiar, que vai definir o caminho, que tem que guiar esse aprendizado tão importante que é centrado no aluno, né? E aí, metodologias ativas, baseadas em problemas, em projetos, são inevitáveis para que a gente consiga desenvolver esse novo profissional. A gente vai precisar também desenvolver outras habilidades, ter projetos multidisciplinares,
em diferentes áreas do conhecimento para que essas pessoas aprendam a resolver esses problemas, trabalho em equipe, pensamento crítico, provocar cada vez mais, né, os alunos através dessas atividades. E, obviamente, uma coisa que a IA também nos auxilia muito é feedback, coleta de feedback, feedback contínuo, feedback rápido, né? É uma ferramenta poderosa para isso. E, além disso, a gente tem usado aqui para várias coisas. Eu vou falar algumas em um pouquinho mais de detalhe. Então, obviamente que aquele estudo tradicional, que talvez não era baseado em competências, ele se torna cada vez mais insustentável nesse modelo. Então, a gente precisa ter um currículo desenhado para o desenvolvimento baseado em competências dos alunos. Que habilidades e competências a gente quer desenvolver? A primeira coisa que a gente fez aqui no INSPER, institucionalmente também, que eu acho que foi uma decisão super acertada, a gente criou uma comunidade. A gente tem um comitê de IA e a gente criou comunidades de compartilhamento. Como é que a gente acelera? A gente vai proibir o uso? Não faz sentido. Imagina na área da computação, como é que a gente vai proibir o uso? Não faz nenhum sentido. Então vamos criar comunidades para compartilhar experimentos e testes que a gente tem feito. Isso ajuda muito, de forma rápida, a gente compartilhar também os dilemas e entender como é que a gente trabalha questões importantes como ética, segurança, né, em software, por exemplo, mas também como a gente aprende com os nossos colegas, como a gente aprende a fazer, aplicar um conhecimento usando a tecnologia, que não é trivial, né? Mesmo metodologia ativa, quando a gente pensa na ideia, ela é muito legal, mas transformar todo um conhecimento e guiar esse aprendizado e desenvolvimento de habilidades por metodologia ativa é super desafiador. Com esses desafios de IA, talvez um pouco mais. Para isso, a gente precisa migrar um pouco, inclusive a questão do currículo. Né? A gente precisa olhar para o nosso currículo e falar assim, poxa, talvez seja o momento de atualizar. Ao invés de ter conteúdos mais fixos, criar formas de que a gente possa, o professor on time, ou pelo menos a cada semestre, a cada trimestre, consiga adaptar esse currículo para a necessidade não só do mercado, do mundo, que muda rapidamente, mas também para a necessidade de cada turma, para a necessidade de cada aluno. Hoje, se a gente pensar em IA generativa, né, existem muitas técnicas de IA, mas que está muito em voga, ou agêntica, né? A gente pode usar tanto tutores personalizados, né, para dar um feedback on time para o aluno. Então, o aluno está fazendo exercício na casa dele e ele está recebendo um feedback específico para aquele caso, com exemplos claros e personalizados. Então, esse tipo de atividade, que talvez a gente não consiga acompanhar de perto extra classe, se a gente tiver tutores personalizados, conteúdo personalizado através de IA, a gente consegue melhorar esse suporte para o aluno e que, no meu entendimento, ajuda a desenvolver também uma habilidade de aprender a aprender. Claro que a gente tem um desafio aí. Se o aluno simplesmente usa a IA sem pensar, sem questionar, não só não desenvolve pensamento crítico, como a habilidade dele de aprender a aprender, entendo que fica comprometida. Mas com tutores inteligentes, que a gente fez a curadoria do conteúdo. Então, por isso que eu falo que o papel do professor mudou também. A gente fica mais focado em entender que conteúdo é relevante, tá? Naquele agente, naquele algoritmo, naquela ferramenta de IA, definir o que a gente quer que o aluno olhe primeiro, essa jornada do aluno, como ele vai desenvolvendo aquelas competências versus fazendo aqueles exercícios, aprendendo aquele conteúdo. Então, a gente tem muito mais um papel estratégico nesse sentido. A parte de hands-on, fazer que a gente precisava, imagina, precisava fazer 100 exercícios, 50 ideias diferentes, né? 300 alunos no semestre, a gente ficava quase doido tendo que ser criativo. As ferramentas de IA irão nos apoiar e automatizar isso e fazer isso de uma forma muito mais rápida. Então, talvez a gente não precisa... Essa parte de execução e repetição, a gente pode deixar para as ferramentas também, para usar suporte, mas ela vai nos ajudar também a guiar esse ensino do aluno e esse feedback. E um ponto positivo aqui, cada aluno tem um tempo. O aluno pode voltar quantas vezes ele quiser. Sabe aquelas perguntas que o aluno repete? Porque é uma pergunta simples, né? Ele te faz elas 50 vezes e aí ele se pergunta em 50 minutos diferentes, né? Porque um não prestou atenção, um não viu, o outro não entendeu. Então, essas coisas também, a gente tem usado muito o suporte de IA. Fala assim, olha, pergunta para o tutor lá, eu acabei de explicar, acabei de mostrar.
Vê lá como ele responde, se você consegue entender, se você consegue aplicar. E uma coisa que eu faço muito legal é adaptar. A gente trabalha muito com casos, discussões de casos, aplicação no mercado, como é que resolve, dilemas de trabalho em equipe. Eu consigo mudar esse caso em tempo real. Conforme eu vou guiando a discussão do aluno, eu vou lá rapidinho, falo assim, adapta para esse contexto e usa esse item, coloca esse complicador, coloca esse desafio naquele caso. E rapidamente eu adapto o conteúdo da disciplina durante aquela mesma aula, que no passado seria muito difícil. A gente conseguir fazer essa adaptação on time de um conteúdo e ainda levar para a discussão e guiar essa discussão. Então, a IA tem um protagonismo aí a nos ajudar e a agilizar todo esse trabalho, mas obviamente que a estratégia, o entendimento ainda cabe a nós enquanto professores em sala de aula. Uma outra atividade que a gente faz que é bem interessante os meninos, por exemplo, e as meninas têm que fazer design de site, usar a experiência de usuário, construir soluções, entender o requisito do mercado. E no final, obviamente que eles usaram IA. Essa pergunta nem cabe mais. Mas aí a gente faz um exercício de vem aqui e compartilha como tu usou, sem julgar. Não vai mudar sua nota, não vai afetar. A correção é outro ponto que eu vou ter que analisar depois. E a gente discute quais foram boas práticas. Como a gente usa a IA de forma inteligente coletivamente. Os alunos, hoje em dia, são super inteligentes, extremamente digitais, muito mais que os professores, a grande maioria deles. E eles têm ideias incríveis de como usar de forma ética, de forma correta. Então, por que não usar esse ambiente também para que a gente possa compartilhar e aprender coletivamente? E criar esse exercício de reflexão. O que foi correto? Eu fiz isso, talvez não foi uma ação tão interessante, uma ação correta, adequada sob essa perspectiva. Isso, inclusive, nos permite discutir sobre pontos como ética. E a gente vai amadurecendo no semestre também, enquanto coletivo, enquanto sala. E diria que não tem outro caminho que não a experimentação. Experimentar rápido, entender como funciona e entender que o que vai funcionar para uma turma em um semestre é como nossas aulas eram tradicionais, na outra talvez não vá mais funcionar. A diferença é que agora a gente consegue coletar evidência rapidamente, coletar esse feedback, dar esse feedback para o aluno, ter esse feedback e mudar on time, na mesma semana, na mesma aula, no mesmo semestre. E através das comunidades, onde a gente compartilha conhecimento enquanto professores, inclusive a gente consegue escalar boas práticas. A gente consegue ter a curadoria de boas práticas e a gente consegue escalar. Como também consegue melhorar nossas políticas de ética, políticas institucionais relacionadas ao uso dessa IA, de forma mais rápida e eficiente. Adicionalmente, eu já toquei rapidamente nesse ponto, a gente precisa entender como a gente adapta. A gente precisa ter um modelo de desenho de currículo que me permita ser adaptado. Essa é a prática, na verdade. E aí, provavelmente, quando a gente aprender a usar melhor em determinadas áreas de conhecimento para desenvolver determinadas habilidades, isso fique mais estável e não precise de tanta mudança. Mas agora eu diria que todo mundo está aprendendo a entender essa era. Então, a gente vai precisar maiores e talvez mais adaptações. Para além disso, acho que o mundo exige que a gente olhe para o conhecimento de domínio. Então, ter projetos em diferentes áreas, com os alunos solucionando cada vez mais cedo problemas em diferentes áreas do contexto, contribuirá para a gente formar um aluno melhor. A gente ter essa proximidade entre a experiência do mercado compartilhado com profissionais, mas com estudos científicos, onde a gente compartilha o conteúdo, a base do conteúdo, a gente fazer parte de comunidades externas, de eventos como esse, de troca, estar inseridos em esses outros contextos, contribuirão para que a gente aprenda de forma mais rápida e crie estratégias mais eficientes. Obviamente que a gente tem que manter práticas que desenvolvam pensamento crítico, e não necessariamente com tecnologia ou não, né? Muitas delas são ações hands-on e discussões e debates que a gente promove em sala de aula, que nos ajudam a desenvolver essas habilidades, porque essa é uma habilidade essencial quando a gente está falando de ferramentas, de tecnologias tão poderosas como inteligência artificial. Obviamente, no mundo super conectado,
Digitalmente, a gente precisa ensinar habilidades como colaboração em equipe, colaboração interdisciplinar. Isso vem toda a parte de vieses, cuidado e discussão em relação a vieses, porque os algoritmos também potencializam, respeito às culturas, aos diferentes gêneros e aprender com o uso. Então, hands-on se torna uma habilidade ou uma prática muito interessante da gente utilizar, não só fazendo projetos, mas N outras atividades, não só dentro da escola, mas em parcerias com N outras instituições, com o ecossistema de empreendedorismo e inovação. E, obviamente, que quando a gente está falando de mudar currículo, acho que a gente tem um grande protagonismo para olhar para áreas como saúde mental e bem-estar. Né? Várias empresas já têm adaptado isso, tem estudos que mostram que aumenta a produtividade 12% quando você tem um ponto mais de bem-estar e saúde. E esses alunos e alunas vivem num mundo onde a ansiedade é uma realidade. Então, a gente precisa também adicionar ao nosso currículo formas de trabalhar saúde mental e bem-estar, que com certeza essa será uma habilidade super exigida deles ao longo da carreira, ao longo da vida. E a gente não pode deixar de incluir nesse currículo discussões importantes sobre sustentabilidade. A COP está acontecendo, a gente está vendo várias discussões, mas o mundo, né, o dia a dia, de como o tempo tem se comportado, como a gente tem vivido isso no dia a dia, nos prova a importância e a relevância de trazer discussões com a gente que é da área de tecnologia. Como a gente cria soluções tão poderosas e incríveis e aplica elas para áreas como sustentabilidade. Como a gente muda negócio, melhora a performance, produtividade, ganhos, olhando para a sustentabilidade, incluindo sustentabilidade. A implementação, ela exige vigilância. Então, a gente vai ter vários dilemas e desafios como vieses, como ética. A gente precisa estar sempre olhando, acompanhando, criando esses espaços seguros de troca em todos os níveis, os professores com os professores, os alunos em sala de aula. E, obviamente, a gente precisa ter políticas claras e protocolos de segurança. Isso é inevitável. E é bem importante, dado o impacto. Para fechar, se a IA pode escrever uma resposta perfeita, qual vai ser o valor único da nossa voz no mundo? Eu entendo que cada vez mais potencializar esse nosso lado humano enquanto professores e guiar estrategicamente esse conhecimento será nosso grande papel e a nossa forma e o grande protagonista para drivar as soluções dos profissionais que a gente vai formar para o mundo. Para fechar, convido vocês para em abril de 2026 estar com a gente aqui numa conferência sobre software, sobre sustentabilidade, sobre gente. 8 a 11 de abril, pela primeira vez em 26 anos, ela vai ocorrer na América Latina. Então, a gente fez um esforço enorme, muito legal. E agradecer vocês e cada um de vocês que está aqui com a gente hoje. Obrigada, gente. Agora eu abro para perguntas. Alguma pergunta? Eu não sei se a gente tem tempo oficialmente, que eu sei que está cronometrado. Não tem. Mas eu fico à disposição. Estou sempre aqui no INSPER. Obrigada.